Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Jesus. Olha, como foi bom ver o rosto de alguns de vocês no domingo passado. Mesmo vendo só uma parte do rosto por causa da máscara, na minha mente se formava, é como se formasse por trás da máscara, né? Aquele rosto conhecido que eu estava acostumado a ver. Foi muito legal mesmo. Só que agora aqui estou eu de novo, sozinho, de frente para a câmera do celular e olhando só para mim mesmo. Como diz o Paulinho, isso é muito estranho. Mas eu tenho certeza que no momento do encontro, nós estaremos no mesmo espírito, todos juntos, adorando o Senhor e sendo ministrados por Ele. Amém? Então, esta madrugada eu me acordei e um versículo do Salmo 95 estava na minha cabeça, estava na minha mente. E ficou se repetindo muitas vezes, sabe? Inclusive eu me acordei essa noite várias vezes e sempre que acordava me vinha à lembrança esse versículo. Então eu quero começar esse encontro compartilhando com vocês o que está escrito nesse versículo. É o versículo 1 do Salmo 95. Diz o seguinte, olha: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Eu procurei no original e verifiquei, por exemplo, que o verbo inicia com o verbo, né? Venham, então é vinde em algumas traduções. E o sentido aqui realmente é de movimento, não é uma parábola, não é um faz de conta, é uma chamada para que eu e você, a gente saia de onde está, mesmo que não seja fisicamente, mas na mente, na alma, a gente saia de onde está para ir ao encontro. Então venham, se movimente, saia. Depois vem celebremos. Esta palavra celebremos, no original, no hebraico, significa um grito de guerra, um brado de vitória, um toque de trombeta. E finalmente, rochedo significa rocha mesmo, uma parede rochosa. Agora, essa palavra é encontrada muitas vezes no Antigo Testamento, e inclusive nesse texto de Isaías que eu vou ler agora. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Portanto, o convite que o salmista fez no Salmo 95 é de irmos ao encontro do Senhor com cânticos de vitória, com cânticos de gratidão, com cânticos de adoração. Por quê? Porque o Senhor é a rocha da nossa salvação. É uma rocha forte, segura, confiável, é uma rocha eterna. Você sabe que isto significa, da maneira como está escrita, né, um convite para receber um herói de guerra, um general que ganhou uma batalha muito importante e agora volta para o seu povo. E então o povo sai ao seu encontro, nem espera ele chegar, sai ao seu encontro para recepcioná-lo com gratidão, com júbilo, com alegria, por conta da grande vitória que ele conquistou. Pois bem, no nosso caso, este herói de guerra é o próprio Senhor, aquele que já existia antes da história começar e aquele que já escreveu o final dessa história. Ele mesmo se identificou como rocha de segurança do seu povo, através do profeta Isaías. Então Isaías, nesse texto que eu vou ler agora, Isaías foi boca de Deus, onde Deus, por meio do profeta, estava se identificando como a rocha de segurança do seu povo. Presta atenção, veja que interessante. Quem, assim como eu, fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha diante de mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. E aí Deus fala para o seu povo, por conta disso,
por conta da sua soberania, por conta da sua presença onipresente na história, ele diz ao seu povo: não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? E aí ele mesmo responde: não, não há outra rocha que eu conheça. Agora veja que interessante. Alguns dias atrás, eu tomei conhecimento através de uma ministração, que no Novo Testamento há uma passagem que trata de um encontro que remete a esta mesma situação que o salmista falou no Salmo 95. Remete a essa situação do povo se encontrando com o seu herói. Esta passagem, a gente numa primeira leitura não identifica isso, mas na verdade o contexto é esse, é disso que está falando. Isso está em 1 Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 15. Acompanha. Pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, ou seja, os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Pois bem, este encontro com o Senhor nos ares, de que fala o Paulo, é um encontro de celebração e júbilo. Imagine isso. A igreja toda, de todos os tempos, aqueles que já morreram, ressuscitados com o corpo glorificado, aqueles que estiverem vivos na volta do Senhor, terão sido transformados e também, juntamente com os demais, com o corpo glorificado, irão ao encontro do Senhor. Esta é a ideia, indo ao encontro do seu herói, ao encontro do seu resgatador, da sua rocha de segurança. E então, diz o texto, estaremos juntos com ele para sempre. Aleluia! Por isso, querido irmão, querida irmã, o convite do Espírito para nós esta tarde, neste momento, é aquele que o salmista fez. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos o rochedo da nossa salvação. Assim, Pai, nesta condição, neste mesmo Espírito, estamos nós aqui esta tarde, Deus, celebrando a Ti o rochedo da nossa salvação, celebrando a Jesus, o nosso herói, o general que nos resgatou, que ganhou esta grande batalha, onde nós fomos resgatados, triunfou sobre principados e potestades. E hoje, nesta tarde, antecipando aquele dia do grande encontro, nos movemos em nossa alma, nos movemos em nosso espírito ao Teu encontro, Pai, ao Teu encontro, Jesus, nosso general, para celebrar a Tua vitória, para celebrar o nosso resgate, para celebrar a Ti, a rocha da nossa salvação. Bendito seja o Senhor. Receba, Senhor, este culto, receba esta adoração em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Teu reino será para sempre,
cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, poder e honra, louvor e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, pertencem ao nosso Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, pertencem ao nosso Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, pertencem ao nosso Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, pertencem ao nosso Deus. E toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Em toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Do início, vem, essa é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, e toda língua confessará o Senhor,
todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Eu olho para a cruz, eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por teu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. E me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Querida e amada igreja, é um privilégio estar com vocês de novo. Estou gravando esse vídeo numa quinta-feira, que antecede o encontro de vocês nesse próximo domingo, nesse dia de hoje que vocês estão me assistindo. E convido vocês para sentar na minha sala de estar e junto com um chazinho, lareira acesa, né? É um dia muito gelado aqui no sul do Rio Grande. Ainda é um final de inverno, por mais que temos tido alguns dias de primavera e de mais calor, mas ainda o frio persiste. Então nós estamos aí hoje com a lareira acesa, chazinho quente de frutas vermelhas e cheios da palavra aqui
E é para esse propósito que eu te convido, então, como se tu estivesse na minha sala de estar, para juntos repartirmos a palavra do Senhor. Me relembro que num inverno muito gelado, onde vieram todos os casais de vocês, né? Tanto o Joel, o William, o Fernando, o Paulinho, estiveram aqui conosco num inverno muito gelado, onde nós estávamos com a lareira acesa dia e noite para acolher os queridos. Então agora eu convido para a nossa sala aqui toda a igreja. Por favor, se acheguem, né, e venham para estarmos juntos aos pés do Senhor Jesus, um convite cheio de carinho e cheio de amor da parte de nosso Deus. Oramos juntos. Senhor Jesus, nós profetizamos sobre essa palavra de hoje, uma palavra nessa continuidade da viva esperança, da esperança viva que temos recebido da Tua parte, Senhor, e nós queremos acolher para nós o fluir do Teu Espírito, que venha transbordar nossas vidas com gozo e a alegria que procede de Ti. Em nome do Senhor Jesus, a Tua graça, a Tua bênção é sobre essa palavra, uma iluminação do alto sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos juntos para a palavra de novo em 1 Pedro 1, versículo 3, onde fala que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoado, feliz, bem-aventurado é o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para essa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados, protegidos, aleluia, como se fosse um destacamento militar, pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se neste último tempo, e nisto exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejamos contristados por várias provações, mas para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, e obtendo o fim da vossa fé, a salvação de nossas almas. O que Deus tem para nós nessa continuidade, e eu creio que vai ter um terceiro capítulo ainda, através da vida do Dani Souza, que repartiu uma palavra tão doce para nós, até quis fazer uma jogada aí com os colegas de colocar ele já nessa continuidade que nós tínhamos prometido. Mas aí os irmãos fizeram uma mensagem subliminar que nada disso. Então, por isso que eu estou com muita alegria gravando para vocês esse vídeo, mas queria já fazer um spoiler aqui da continuidade do Dani Souza, uma palavra doce que ele trouxe para nós no retiro de pastores e líderes, e que queremos também que toda a igreja receba dessa graça e dessa bênção. Que alegria que o nosso Deus nos tirou de um estado desgraçado, onde nós estávamos, como já falamos, o texto de Efésios, capítulo 2, né, e tanto do início ali, versículos 1 em diante, onde vai falando que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, onde então nós estávamos debaixo da potestade, do principado, do príncipe da potestade do ar. Éramos escravos, vivendo na desobediência. E ali ele vai relatando depois no versículo 12 em diante, dizendo que estávamos sem Cristo, sem Deus, sem aliança, sem promessa e sem esperança neste mundo. Esse era o quadro caótico, desesperador de todos nós. Mas o Senhor, por sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva
esperança. E como nós mencionamos na primeira palavra, de que, por definição, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, o nosso amado Deus Pai, ele é Deus da esperança, que enche o nosso coração de gozo e paz, de alegria, para que nós sejamos ricos de esperança. E o texto que nós colocamos, né, como base foi de Romanos 15, 13, falando a respeito dessa preciosidade. Depois nós vimos que o Filho amado, o Filho eterno, Jesus Cristo, encarnado, aleluia, por sua vida e sua obra, ele agora se tornou a nossa esperança. A tua, a minha e a tua, a nossa esperança, como fala ali em Mateus 12, também fala 21, se não me falta a memória, fala que nele, no seu nome, esperarão todos os gentios. Aleluia! E ele é a esperança até os confins da terra. Então, dessa maneira, todos nós, aleluia, seja judeus, seja gentios, agora nós não estamos mais distantes das promessas da aliança. Agora o Deus de Israel se tornou também o nosso Deus. E nós mesmo como gentios, incrédulos, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela obra de Cristo, pela querigma na proclamação, pelo evangelho das boas novas, fomos incluídos e agora Cristo Jesus se tornou a nossa esperança. Dessa forma, também o Espírito Santo, como fala em Romanos 5, que nos foi outorgado e ele derramou o seu amor, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então ele gera em nós, por meio de toda a tribulação, aflição, isso vai nos levando a uma perseverança, a uma experiência, ou seja, de nós experimentarmos que o Senhor de fato é bondoso, e isso vai gerando então uma esperança viva pelo Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, a Trindade, por excelência, está vamos dizer assim, por definição, de trás dessa esperança viva para a qual Deus tem nos chamado. Agora, não é só a Trindade, mas é interessante que na caminhada do discípulo, na nosso caminhar dentro dos fundamentos, há também um tríade que se repete. E eu não vou poder exaurir aqui, mas só te dou umas pinceladas para depois você continuar, mas que estão continuamente interligados. A fé, a esperança e o amor na caminhada do discípulo. E isso se repete inúmeras vezes. Creio que um dos capítulos mais, vamos dizer assim, por excelência, que todos vocês imediatamente se recordam, né, ao falarmos sobre essa tríade santa, é 1 Coríntios 13, onde fala então a respeito desses três fundamentos da caminhada cristã. E ele vai falando então a respeito da fé e da esperança e do amor, que o amor tudo espera, tudo crê, está dentro da definição desse amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, fala no versículo 7, e na caminhada depois ele fala então, ainda agora vemos como por espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, fala no versículo 12 e 13. Agora, pois, permanecem a fé, permanecem a esperança e permanecem o amor desses três, ou esses três, porém, o maior deles é o amor. E já explico. É claro que quando nós falamos de fé, sempre é algo que volta para o passado, por um lado, olhando para a obra consumada de Cristo na cruz, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação, e com isso a nossa fé se baseia numa obra consumada, e dessa maneira, no nosso ponto de vista, é algo para o passado. A esperança é algo que se projeta para o futuro, antecipando
em esperança e fé a glória que há de vir pela obra de Cristo Jesus na cruz, onde fomos incluídos nessa nova e viva esperança. E o amor é algo que continuamente estamos nesse presente perpétuo na presença do Senhor. E um dia nós não vamos mais precisar esperar algo, porque aquilo que se vê não se espera mais. Agora, diz a palavra que vemos, como por um espelho, mas depois veremos face a face. E como lemos o texto de 1 Pedro, ainda quem não havendo visto, mas a mais, não vendo ainda, mas nele crendo e exultar, assim um dia, com um corpo glorificado, ressuscitado, incorruptível, à semelhança de Cristo, com os olhos glorificados, nós veremos face a face o nosso Deus. E com isso não vamos mais precisar esperar. A fé já se consumou completamente. As promessas já se concretizaram. Então, o que vai permanecer por toda a eternidade é esse deleitar, é esse desfrutar de uma eternidade inteira. É difícil entender, porque é algo que extrapola. Mas essa glória deste amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que já aqui e agora é algo que nos enche de gozo, quanto mais em algo concreto, não mais só pela fé ou pela esperança, ou em parte do conhecimento e da profecia, mas na sua plenitude. Quando eu estou ministrando para ti sobre essa palavra e ministrando para mim mesmo, começa a correr já minhas lágrimas diante do Senhor, porque eu anseio aquele dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero nessa ministração de hoje repartir contigo, não sei bem se é atitudes, consequências, se vamos dizer assim, atitudes que nós precisamos ter em relação à esperança que a palavra de Deus nos fala. Por outro lado, se são consequências que a própria esperança em nós gera. Então há um santo looping aqui entre causa e efeito, que eu quero trabalhar contigo um pouco, para que então possamos ver algumas atitudes na presença do Senhor, onde nós começamos a entender como a esperança é algo crucial, é algo vital na nossa caminhada de fé na presença do Senhor. Começamos em Romanos capítulo 12, onde a palavra nos fala que nós, como discípulos do Senhor, com uma mente renovada, sabendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, vivendo no corpo de Cristo, em juntas e ligamentos, e servindo no corpo com os dons e a motivação do amor, ele vai nos falar, então, no zelo, não sejamos remissos, mas sejamos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos. Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança. A primeira atitude que eu quero repartir contigo hoje, e me parece que quanto mais cheio da esperança eu sou, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, mais cheio de alegria eu sou, porque a alegria é fruto do Espírito. Ao mesmo tempo, quando eu obedeço a ordem, em tudo dá graças, mesmo no meio das tribulações. Então, há um looping de Deus Santo, onde nós nos regozijamos na esperança, onde somos pacientes na tribulação e na oração perseverantes e no amor prático, compartilhando a necessidade dos tantos, praticando hospitalidade, abençoando os que nos perseguem, abençoando e não amaldiçoando.
Ou seja, a primeira atitude que o Senhor nos chama para ser algo muito distinto, muito característico na esperança. E aqui tem um sinal, então, daqueles que são ricos de esperança. Como o texto de Romanos 15, 13, quando nós falamos a respeito de Deus, da esperança, nos encha de todo gozo, alegria e paz no nosso crer, para que sejamos ricos de esperança. Então, o discípulo que é rico de esperança, ele é transbordante de alegria e de gozo e de paz no nosso crer. Regozijai-vos na esperança viva, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na objetividade da vinda do nosso Senhor, né? E como nós vimos também na parte subjetiva, em toda essa infraestrutura e glória que o Senhor tem preparado para todos aqueles que amam, aguardam e esperam ansiosamente a sua vinda. Primeira característica: regozijai-vos, sede cheios de gozo e de alegria, e eu ministro sobre ti o óleo da alegria em nome do Senhor Jesus, para que nós sejamos todos ricos, transbordantes desse gozo e dessa alegria em nome do Senhor Jesus. Segunda palavra, uma palavra de consolo. Uma palavra de ânimo. 1 Tessalonicenses 4, 18, ele vai trazendo uma das direções proféticas, que é de consolar, e falando a respeito da volta do Senhor, da vinda do nosso amado Senhor. Todo o capítulo 4, então, também vai concluir dizendo no versículo 18 ali a respeito de consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Palavra de quê? A respeito de que nós não devemos ser ignorantes com respeito aos que dormem, para não nos entristecermos como os demais que não têm esperança, como está no versículo 13. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E ali vai então dando sequência nessa palavra. Ou seja, a palavra de esperança nos traz consolo, nos traz conforto para o nosso coração e para a nossa alma. Isso é confirmado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, se não me engano, eu quase concluí a palavra da outra vez com esse texto, vai nos dizer que ora o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem em o nosso coração e nos confirmem toda boa obra e toda boa palavra. Então, há uma palavra de consolo para você hoje, em nome do Senhor Jesus. Há uma palavra de graça, uma palavra de renovo, de alegria. Eu me deleito em trazer uma palavra dessa forma de querigma, né, de edificação da vida e da obra de Cristo, e desse fundamento da fé, que é essa esperança viva, trazendo consolo em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero trazer uma palavra de conhecimento. Concluindo a leitura da Bíblia esses dias de novo, mais uma vez, né, me intensificar nessa quarentena santa. Alguns disseram que esse ano está perdido. Eu digo, eu acho que eu nunca trabalhei como antes nesse ano. Recebi uma palavra profética de que nessa década eu ia trabalhar mais do que todos os 60 anos anteriores, e parece que o início desse ano de 2020 e agora nessa nova década, parece que como nunca antes trabalhei para a glória de Deus Pai. Não é um ano perdido, não é um ano sem esperança ou sem fé. Pelo contrário, é um ano de
intensa edificação da casa de Deus e de proclamação. E lendo, me saltou os olhos num texto de Oséias 2,15. Depois eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas ele fala a respeito da porta da esperança. Às vezes a gente vê isso em alguns programas, né? E brincando aqui quase parece universal, né? Mas no sentido de, ele diz assim, e ali te darei as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. E falando naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não somente me chamará, digo eu somente, meu Baal, o meu Senhor. Eu fui ver o que é esse vale de Acor e descobri para minha surpresa que era o lugar onde, então, Acã, que tinha pecado ali em Josué, onde escondeu aquela capa babilônica, aquelas vestes e aquele ouro e a prata, e ali o povo de Israel sofreu uma derrota terrível. E ali o Josué perguntou para o Senhor mostrou, tem pecado no meio do povo. E ali então Acã e a sua família são mortos, apedrejados no vale na vale de Acor. Ou seja, é um lugar de dificuldade, um lugar de maldição. Significa desesperança, destruição. Eu não sei para quem, mas eu sei que tem alguns que estão se sentindo nesse vale de Acor, desesperados, desanimados, destituídos de qualquer esperança. Mas o Senhor nos leva agora para a porta da esperança, nos traz agora consolo e conforto para o nosso coração. E eu profetizo sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, receba toda a graça, toda a unção do Espírito Santo para que o teu coração seja cheio de gozo. Em nome do Senhor Jesus. Abundante graça sobre a tua vida. Então nós estamos falando a respeito de alegria e nós estamos falando a respeito de consolo. A terceira atitude, causa e efeito que eu quero falar contigo é a firmeza. 1 Tessalonicenses, que é mais um lugar onde aparece esse trio da fé, esperança e amor, e eu já tinha citado isso da última vez, ele vai nos falar em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, a respeito da abnegação do vosso amor, da operosidade da vossa fé, né? E da firmeza da vossa esperança em nome do nosso Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor quer nos conduzir para uma firmeza, uma continuidade, uma definição clara do nosso coração e da nossa mente, sermos homens e mulheres discípulos do Senhor Jesus, no seu reino, no meio dessas situações que nós estamos passando, mesmo com toda a insegurança que está diante de nós, mas na verdade nós estamos contemplando não um mundo que está em desespero, nós estamos contemplando a Cristo Jesus, nossa esperança, e por isso nós temos uma firmeza na presença de Deus. É interessante que Hebreus várias vezes vai repetir essa palavra de guardamos firme a esperança. Capítulo 3, versículo 6, vou voltar para ela depois, numa outra característica, fala, guardamos firme até o fim a ousadia e a exaltação da esperança. Capítulo 3, versículo 14, vai dizer, guardemos firme até o fim a confiança, a esperança. Capítulo 6, versículo 12 a 14, vai também falando a respeito de guardarmos cada um de nós
até o fim a mesma diligência, a mesma firmeza da nossa esperança em nosso amado Senhor Jesus. Eu te convido a deixar de lado toda a instabilidade, toda a insegurança, todo e qualquer tipo de frustração ou de dúvida, cai por terra em nome do Senhor Jesus. E a palavra apostólica, junto com esse looping de causa e efeito aqui, né, de atitudes que Deus nos chama, quanto à esperança, é uma firmeza da nossa esperança. Isso deve ser característica de todos os discípulos do Senhor Jesus e não uma inconstância, não uma situação de vai e vem como as ondas do mar, totalmente, né, inseguro, como fala lá em Tiago, capítulo 1, que dessa forma não alcança nada diante de Deus, mas a palavra fala dessa firmeza da nossa esperança diante do Senhor. A quarta característica que traz como agora uma consequência dessa esperança é que nós já vimos que ele traz uma proteção na nossa guerra espiritual, nossa luta contra o inimigo, voltando de novo para a parte de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né? Vai nos falar então daquilo que já mencionamos aqui, o capacete da nossa salvação, que é o capacete da esperança. E aqui de novo, está junto a fé e o amor. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de novo, lembrando, aqui a quarta atitude, consequência, esse looping santo, de que ao nos colocarmos, nos revestirmos continuamente, capacete da esperança, nossa mente, pensamentos, que vai daí influenciar diretamente sobre nossos sentimentos e atitudes, e consequentemente nossas atitudes e ações, da nossa vontade, nossa decisão, porque nós executamos aquilo que pensamos influencia aquilo que nós sentimos, por isso nós precisamos ser permeados, saturados dessa esperança viva. Em nome do Senhor Jesus, a proteção que vem por meio desse capacete da salvação em nossas vidas. Fazendo o link aqui, em quinto lugar, obviamente, então, isso vai nos trazer uma segurança. Mencionamos na vez anterior o texto clássico de Hebreus, capítulo 6, quando fala da esperança como âncora de nossa alma. Versículo 19, a qual temos por âncora da alma a esperança proposta, segura e firme, aqui e que penetra além do véu. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar toda segurança no meio de toda a insegurança deste mundo, desse século, desse sistema político, econômico, social, pandemia, coronavírus, né, isolamento, vai e volta, bandeira laranja, vermelha, né? Seja o que for, em nome do Senhor Jesus, os nossos olhos estão contemplando não as inseguranças ao nosso redor, mas estão postos com toda a firmeza no nosso Deus vivo, que nos enche de toda a segurança. E orando e buscando o Senhor nesse dia, né, curtindo aqui essa lareira e buscando a Deus por ti, me veio um texto de 1 Timóteo 6, que também é uma palavra profética para alguém que está me ouvindo hoje. Ele diz,
Exorto, versículo 17, aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Nós vivemos dias onde o euro, o dólar vai subindo, vai baixando, onde a bolsa, ao mesmo tempo as taxas de inflação, graças a Deus, estão tão tranquilos, ao mesmo tempo o rendimento dos bancos dão um retorno tão pequeno, onde que nós devemos aplicar e investir os nossos recursos, não na instabilidade das riquezas. E tu pode dizer, mas eu não sou rico, eu não tenho muita coisa. O que tu tem, meu irmão, para a grande parte da população do mundo, tendo que comer, tendo que vestir, já somos ricos, porque tem muitos que nem isso têm. Então, Deus quer que nós sejamos ricos de boas obras, prontos a repartir, prontos, generosos a dar e sermos prontos nas boas obras em nome do Senhor Jesus. Então, a nossa segurança, em quinto lugar, a nossa segurança está na esperança de Deus. E a esperança de Deus, ela gera em nós, aleluia, uma segurança viva, porque estamos diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus, eu profetizo graça. Eu profetizo que vários irmãos, sendo ricos ou pobres, sejamos todos ricos em boas obras e generosos. Seja descomplicado o teu coração, seja desembaraçado a preocupação na tua vida agora, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor possa te usar, e me usar, e nos usar ricamente, para que muitas e muitas vidas, tanto da família da fé, como os que estão ao nosso derredor, possam receber palavra, ânimo, profecia, boas obras, generosidade, graça, para que possam receber essa porta da esperança, como nós vimos no texto de Oséias, capítulo 2, versículo 15. Em nome do Senhor Jesus. Em sexto lugar, aqui, nos movendo para o serviço, nos movendo então para as boas obras, e eu falei sobre isso no último encontro um pouco, mas eu quero te convidar de voltarmos com mais firmeza. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10 vai dizer: ora, é para esse fim que nós labutamos e nos esforçamos sobre modo. Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, ordena e ensina essas coisas. Ou seja, não é uma sugestão, sutil, é uma ordenança apostólica para todos os discípulos do Senhor, de nós que temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos nós, especialmente dos fiéis, que nós precisamos, então, ter um coração de labutar, de trabalho e de um esforço sobremodo. Toda a passividade, toda a inércia, toda essa questão de quarentena, de ficarmos em casa, isolados. E eu confesso que às vezes tu, ao sair, já é uma programação na mente e no coração contra todo esse espírito de opressão. E nós precisamos quebrar as cadeias da inércia e da passividade. Mas o Senhor nos chama como nunca antes para sermos os trabalhadores da última hora, da 1ª hora, para a volta do Senhor. No encontro anterior, nós já tínhamos visto também Tito. Tito capítulo 2, quando fala dessa bendita esperança. É um texto tão lindo. Tito 2, falando desse povo que ele propôs a se remir.
versículo 14, e nos purificar de toda iniquidade, e remir para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, uma das características é a operosidade da nossa fé. Não é uma fé sem obras, como fala em Tiago, que é inútil, que é sem valor. Mas a palavra de Deus nos chama então para uma prática de boas obras na presença de Deus, porque é para isso mesmo que Ele nos comprou e nos purificou, para que nós, nesse presente século, vivamos justa, piedosamente, para servir aos meus e aos teus irmãos. É interessante que Tito 3, 6, 7, 8 ali vai falar que nós sejamos solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E no 14 ele vai dizer que então que quantos nossos que aprendam também a se distinguir nas boas obras a favor dos necessitados, para que ninguém fique infrutífero. Preste bem atenção. Nesses dias que antecede a volta do Senhor, o Senhor quer encontrar os seus fiéis com a mão no arado. E tem um cântico do Dani tão precioso para isso, né? Com os olhos no alvo, a mão no arado, né? Com o coração firmado em santidade, caminhando e prosseguindo para o alvo. O Senhor nos chama para a proclamação. O Senhor nos chama como nunca antes para anunciarmos o Evangelho, para fazermos discípulos, para batizarmos centenas de vidas nesses dias, em nome do Senhor Jesus, nesse avivamento, onde as pessoas estão desesperadas sem Deus. Depressão, angústia, opressão, isolamento está permeando esse mundo que nós vivemos, e tu e eu somos profetas do Altíssimo para profetizarmos a todos que há uma viva esperança para o qual o Senhor tem nos chamado. Hebreus, quando fala a respeito da fé, da esperança, do amor, capítulo 10, ele também vai nos dizendo, então, a respeito de que com ousadia podemos entrar na sala do tesouro, no Santo dos Santos, tendo intrepidez. Versículos 22, 23, 24 e 25. Corações purificados de toda má consciência, lavado o corpo com água pura, guardamos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas antes façamos admoestações, quanto mais o dia se aproxima. Estava falando com os irmãos de Pedro Leopoldo na segunda-feira aqui, com o Anderson de Jaboatão, com o presbitério de lá, e eles falando que a congregação voltou com todo o gás, depois da pandemia e do isolamento, estando junto, mesmo sem máscara, mas sem máscara diante de Deus e diante dos irmãos, sem nenhuma falsidade, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma proteção, mas transparência diante do Senhor. Misericórdia. Uma frase do Paul Washer nesses dias, né? Tem gente reclamando da máscara e do uso disto, mas a igreja usa a máscara há tanto tempo. Né? Então aí vem um alerta. Não tem nenhum problema usar uma máscara física se nós estamos sem máscara diante de Deus e com meus irmãos. Então o Senhor nos estimula pela esperança viva a uma prática de serviço como nunca antes, inspirado pelo amor, mobilizado pela fé, agilizado pela esperança que o Senhor tem nos dado em nome do Senhor Jesus. A sétima, aleluia, a santificação. 1 João capítulo 3, quando ele fala sobre essa palavra, que todo aquele que tem essa esperança, a si mesmo se
purifica. Todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro, também então vai ter uma atitude de se despojando de toda mentira, toda impureza, toda maledicência. Basta o tempo decorrido, qualquer prática dessas coisas, para agora, então, assim mesmo se purifica. Todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Em nome do Senhor Jesus, é hora de vivermos cheios do Espírito, é hora de nós transbordarmos de gozo do Espírito Santo e em nossos relacionamentos, santidade, no nosso secreto, em casa, diante do computador, no site, no smartphone, santidade ao Senhor. Porque todo aquele que tem essa esperança, assim mesmo se santifica e se purifica, aleluia, pelo sangue do Cordeiro, pela santidade diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. 2 Pedro, não sei se eu te falei dessa palavra na última vez, capítulo 3, quando fala a respeito de apressando e esperando a vinda do Senhor, ele diz no versículo 14, porque há um novo céus e nova terra, nos quais habita a justiça, e é para isso que nós esperamos. Amados, versículo 14, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Ou seja, Apocalipse conclui dizendo, todo aquele que é puro e santo, ele vai se purificar e vai se santificar mais ainda, porque o Espírito e a noiva dizem, vem. E no capítulo 22, versículo 11 vai dizer, o injusto continua na prática da injustiça, o imundo sendo imundo, mas o justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Em nome do Senhor Jesus. Essa sétima característica daquele que é rico da esperança, é rico de santidade, para que então o nosso Deus mesmo nos santifique espírito, alma e corpo, conservados irrepreensíveis, imaculados, sem mancha e sem mácula, pela obra de Cristo, aleluia, pela aplicação da palavra, pela confissão, pelo arrependimento. Basta ao tempo decorrido, querido jovem adolescente, discípulo mais veterano, aí em nome de Jesus, eu te chamo para uma vida de santidade na presença do Senhor. E eu quero concluir com a oitava característica que está também no texto de Hebreus. Eu falei que ia voltar para aquele texto de Hebreus capítulo 3, versículo 6. Vai nos falar da exultação. Começamos com regozijo e terminamos com a exultação da nossa esperança viva. Cristo, como filho em sua casa. A qual casa somos nós? Hebreus 3:6. Se guardarmos firme ao fim, até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. E eu fui olhar no original, exultação significa glória. E aí se liga com Romanos 5, que nos gloriamos, aleluia, nas próprias tribulações, na esperança da glória, porque essa esperança da glória vai gerando em nós uma exultação sobrenatural que transborda na presença do Senhor. Eu te abençoo, querido companheiro, de caminhada nessa causa e efeito e consequência das atitudes da nossa esperança viva. Em nome do Senhor Jesus, cheio de perseverança, cheio de segurança, cheio de consolo, cheio de proteção, aleluia, cheio da graça, cheio do gozo do Senhor Jesus, cheio de santidade e cheio de serviço e boas obras na presença de nosso Deus, porque Maranata, ora vem,
Senhor Jesus. Um beijo, um abraço em nome do Senhor Jesus para todos vocês, querido Nordeste, e até logo mais, presencialmente, queremos estar com vocês. Até lá, Ebenezer, aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor e até ao fim Ele continuará. Amém e amém. Com esplendor de um rei e majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, começo e o fim, começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos declarar: Tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei o quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Como o Senhor é bom. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ó irmãos, através do John, o Senhor continuou a nos ministrar hoje sobre a viva esperança. Este encontro de hoje foi a segunda parte, como ele mesmo falou,
daquilo que ele nos ministrou há algumas semanas atrás, a viva esperança, que é uma pessoa, Jesus Cristo. Hoje o Senhor continua a nos ministrar sobre isso, esta viva esperança que temos recebido da parte dele. Agora veja, essa esperança de que fala Pedro é bem diferente daquela esperança que a gente está acostumado a falar no nosso dia a dia. Por exemplo, eu sou torcedor do Santa Cruz e eu tenho esperança de que o meu time suba para a Série B. Mas olha, isso é algo totalmente incerto, irmãos. O time tem pouco dinheiro, é mal administrado e acabou de perder um técnico que estava dando certo. Foi para outro clube ganhar mais dinheiro. A esperança apresentada por Pedro é totalmente diferente. É uma esperança viva, baseada na ressurreição de Jesus Cristo. E a herança que ele conquistou para nós não pode ser destruída. É só dar uma olhada nos versículos 4 e 5 daquilo que está escrito em 1 Pedro 1, versículos 4 e 5. Sobre essa herança está escrito: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Meus irmãos, essa esperança é um fundamento, um alicerce para a nossa caminhada com o Senhor, como disse o John. E essa esperança requer de nós algumas atitudes para poder ser cultivada e desenvolvida. Hoje, o John nos falou de 8 atitudes e eu quero recordar com vocês. A primeira atitude que nós precisamos ter para cultivar e desenvolver essa esperança que já foi preparada e já nos foi até mesmo concedida para nós, por nosso Deus através da ressurreição de Jesus, a primeira atitude é regozijo, grande alegria, gozo. Depois, consolo, ânimo, renovo. Nós podemos nos regozijar na esperança. Nós podemos ter consolo na esperança. A terceira atitude, firmeza, continuidade, definição clara, firmeza na esperança. A atitude de proteção na esperança, de sabermos e nos sentirmos protegidos em nossa alma pela esperança que já nos foi dada. Depois, segurança na esperança, serviço, trabalho, operosidade, esforço. Essa esperança nos traz um ambiente onde devemos servir aos nossos amados irmãos e também àqueles que são próximos a nós, mesmo que ainda não sejam irmãos. Também a santificação e a exultação, que quer dizer glória. Meus irmãos, o interessante é que na medida em que nós praticamos estas atitudes e crescemos nelas, isso retorna para nós mesmos. Nós praticamos a atitude, nós crescemos nela praticando, e isso retorna para nós, fortalecendo aquela esperança e alimentando de volta a própria atitude. Eu vou dar um exemplo para deixar mais claro. Regozijo, que é gozo, grande alegria. Regozijo é uma atitude e, na verdade, até um mandamento. Regozijai-vos na esperança. É uma atitude daquele que recebeu, que tomou posse dessa esperança que nos foi dada. Pois bem, na medida em que a gente exercita o regozijo, essa alegria baseada nessa esperança, não baseada nas circunstâncias da vida, não baseada em nós mesmos, mas baseada nessa esperança que nos foi dada. Na medida em que a gente exercita essa alegria, esse regozijo, esse exercício alimenta a minha esperança. Então, por causa da esperança, eu tomo a atitude de me regozijar. Mas na medida em que eu me regozijo,
Na medida em que eu pratico esta grande alegria, vou condicionando a minha alma e o meu espírito a se regozijar. Na medida em que eu vou fazendo isso, a esperança vai sendo alimentada. E também o próprio regozijo vai crescendo. No começo pode parecer um pouco automático, mas na medida em que eu vou exercitando e vou crescendo no regozijo, a esperança que é a base dele é alimentada. E isso volta para o próprio regozijo, ele toma mais fôlego, aumenta o próprio regozijo. E assim acontece também com cada uma das 8 atitudes que foram ministradas nesta tarde a nós. Nós praticamos elas e isso retorna para nós mesmos. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Deus, nosso Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, na Tua presença ainda, por esse novo e vivo caminho, por esse caminho seguro, esse caminho que não depende de nada de nós mesmos, mas de tudo do Teu Filho Jesus, Sua santidade, Sua justiça, os Seus méritos. Nesse caminho nós podemos entrar com confiança, com segurança em Tua presença, para, Senhor, Te agradecer, exercitar a primeira atitude, o regozijo, Te agradecendo, Senhor, por esta viva esperança que nos foi dada já pela ressurreição de Jesus Cristo, uma esperança fundamentada numa obra realizada plenamente, numa obra segura. Jesus ressuscitou e vive para sempre. Portanto, a esperança que o Senhor nos dá, fundamentada nesta ressurreição, é uma esperança viva, uma esperança que vive para sempre. Obrigado, Pai Santo. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta viva esperança. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Queridos irmãos, antes da gente encerrar esse encontro, um lembrete para vocês. O próximo domingo, dia 27 de setembro, o encontro é presencial. Então, se você ainda não se inscreveu no encontro, faça isso agora. Nós alteramos o programa de maneira que mesmo aqueles que já participaram de encontros anteriores, poderão se inscrever novamente para o encontro do dia 27. Aguardamos vocês. Um abraço, uma semana plena de atitudes, de exercício de atitudes desta viva esperança para a glória do Senhor e para a edificação das nossas vidas. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém.